Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Mãe em Dia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanos do Enem. Bom, galerinha, principalmente agora que a gente está na reta final aí, né, pro Enem, quero ajudar vocês aí nessa semana de revisão aí, tá bom? Então vamos agora para a questão 71, né, de 2024, primeira aplicação Caderno Azul. Né, a questão 71, ela descreve o seguinte pra gente, ó. A 26ª Conferência do Clima das Nações Unidas foi realizada com a perspectiva de que os países tornassem ainda mais ambiciosos os compromissos assumidos no enfrentamento das mudanças climáticas, de modo a evitar que a temperatura global se eleve acima de 1,5 graus. Marca que já vinha sendo discutida desde o Acordo de Paris de 2015. A pressão do setor empresarial, que se posicionou de maneira contundente nessa COP26, gerou um impacto positivo. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEBDS, capitaneou, por meio de movimento, Empresários pelo Clima, a adesão de 119 CEOs de importantes empresas e 14 instituições do setor privado, de setores tão diversos como agronegócio, alimentício, aviação, elétrico, farmacêutico, finanças, infraestrutura, logística, papel e celulose, petroquímico, saúde, tecnologia, telefonia e varejo. O Brasil deixa a conferência com o compromisso de fazer valer sua meta a reduzir 50% dos gases de efeito estufa até 2030, em relação aos níveis de 2005. Anteriormente, a meta era a redução de 43%. A mais plural das COPs e a lição de casa para o Brasil. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó. Conforme o texto, o compromisso assumido pelo Brasil foi resultado dos tensionamentos promovidos pelo quê? A. Povos ribeirinhos e segmentos culturais. B. Blocos econômicos e instituições militares. C. Grupos científicos e universidades públicas. D. Organismos supranacionais e sociedade civil. Ou E. Agentes governamentais e demanda turística. Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí, né, de organismos supranacionais e sociedade civil. Por quê? Gente, se vocês forem analisar, o próprio texto, ele descreve a Conferência dos Climas das Nações Unidas, realizada com a perspectiva de que o país se tornasse ainda mais ambicioso, olha só, a pressão do setor empresarial, tá? O que é isso? Se posicionou de maneira contundente, né? Que gerou um impacto positivo, ou seja, eles aderiram, né? Foram a favor de aderir aí à COP26. E quem está nisso, né? Por meio do movimento Empresários pelo Clima, adesão de 119 CEOs de importantes empresas e 14 instituições do setor privado. Então, eles estão enquadrados em todos esses setores, tá? Os CEOs, tanto empresas de agronegócio, alimentício, aviação, né? Farmacêutico, saúde, enfim. Por que eles assumiram isso, né? Conforme o texto do compromisso assumido pelo Brasil, foi resultado de tensionamentos promovidos por quê? Por isso que exatamente aqui a resposta correta é a D, tá? Organismos supranacionais de sociedade civil. Por que sociedade civil? Organismos supranacionais. Exatamente onde encaixa os CEOs, né? Os grandes empresários, as empresas, né? E por quê? Por que não são as outras, tá? Não são ribeirinhos, apesar de serem importantes, né? Blocos econômicos militares, nada disso. Universidades também são importantes, mas não menciona isso, né? Agentes governamentais. Mas tá, por que eles teriam interesse em aderir isso, né? Os CEOs, os grandes empresários, por que eles teriam interesse em aderir aí à Conferência dos Climas Nacionais das Nações Unidas, né? E reduzir aí 50%, 43% aí dos efeitos estufas, né? O que eles ganhariam com isso aderindo à COP26, os grandes CEOs, os grandes empresários no Brasil? Muito simples, né? As coisas evoluíram, né? Por status,
por nome, né, por poder, é claro que quando você adere a uma coisa, principalmente algo sustentável, né, se você adere a algo sustentável, você pode ganhar um nome, né, nossa, aquela empresa, por exemplo, aquela grande empresa de agronegócio, aquela grande empresa de saúde, de tecnologia, olha, aderiu à COP26. Claro que isso fica bom para a empresa, né, um grande nome para a empresa, para um CEO, né, para os grandes empresários, né. Uma vez que se eu tenho uma empresa, suponha que você é um grande empresário, você tem uma empresa que aderiu à COP26, né? A coisas sustentáveis, você pode sim fazer um grande nome. Aqui não é nem a questão socioeconômica, mas não é nem somente a questão socioeconômica, né? O poder, né? A mídia, a visibilidade e também o nome, né? Olha, aquela empresa, ela aderiu à questão sustentável, ela preocupa com o meio ambiente. Claro que isso tem um grande destaque, claro que sim, isso tem um grande nome, né? Então, por esse motivo, é a letra D, né? Por que seria, aqui no caso, é interesses do setor privado, que seria exatamente a sociedade civil, né? Perdão, organismos supranacionais e sociedade civil, que a sociedade civil se encaixa aqui com os CEOs, né? Os grandes empresários, as grandes empresas. Por esse motivo, né? Claro, à medida que você adere a algo sustentável, você também faz um nome para sua empresa, né? Olha, aquela empresa é sustentável, ela contribui com o planeta, com o meio ambiente, enfim. Também é uma forma de destaque, tá? Então, por esse motivo, também seria um interesse deles, né? Uma boa ação para o planeta. Seria também, claro que uma vez que uma empresa, né, ela adere a movimentos sustentáveis, a todos esses fatores, claro que ela tem um destaque a nível de status, né, no sentido de, olha, estamos ajudando o planeta, então aquela empresa tem algo sustentável, isso também é um destaque, né, traz um destaque a mais para essa empresa, né? Então tá, vamos agora para a questão 72. A questão 72, ela descreve para a gente o seguinte, ó. A pessoa com deficiência de qualquer modalidade, seja visual, auditiva, física ou mental, encontra-se em uma posição de grande vulnerabilidade em relação às pessoas sem deficiências, sendo frequentemente marcante a assimetria das relações de poder na interação entre ambas. Tal assimetria de relação hierárquica é multiplicada conforme a severidade de cada caso, sendo ampliada se a pessoa com necessidades especiais pertencer a outro grupo de risco, por exemplo, se for mulher ou criança. Negligência parenteral em relação com a deficiência, mostra pesquisa nacional. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó. A realidade abordada no texto indica a necessidade de se promover uma ética interpessoal centrada no quê? Ó, A. Cuidado, proteção e valorização dos indivíduos. B. Entendimento, perdão e tolerância dos responsáveis. C. Cerceamento, arregimentação e controle de entidades. D. Regramento, legislação e responsabilidade de culpados. Ou ensimesmamento, interiorização e indulgência dos agentes. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, para pausar o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui claro que é a A, né? Vai se tratar aqui de cuidado, proteção e valorização dos indivíduos, né? Exatamente a letra A. Por quê? Se vocês forem analisar, né? Quer saber a realidade abordada no texto, que indica uma necessidade de se promover a ética interpessoal centrada no quê? O texto, ele claramente aborda pra gente a questão das dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência, né? Seja na modalidade visual, auditiva, física ou mental, né? Que se encontra, assim, em uma posição de grande vulnerabilidade em relação às pessoas sem deficiências. Claro que uma pessoa com deficiência, ela não vai conseguir fazer algo comparado às outras pessoas comuns, né? Normais, no sentido de, se ela tem uma dificuldade de alguma coisa, ela merece uma atenção especial, sim, né? Merece respeito, né? Justamente por isso, ela merece respeito
e a dignidade dela preservada, né? E o próprio texto, ele descreve pra gente, ó, sendo frequentemente marcando assimetrias da relação de poder e interação entre ambas. Tal assimetria em relação à hierárquica multiplicada, né, conforme a severidade de cada caso, tá? Seja ampliada se a pessoa com necessidades especiais pertencerá a outro grupo de risco, por exemplo, mulher ou criança, né? É muito mais difícil, né? Então, por isso, gente, por isso que tem que respeitar as vagas, os lugares nos ônibus, tá? Para pessoas com deficiência, enfim, é algo que, não só isso, tá? Nas escolas, nas universidades, né? É algo, assim, de extrema importância, porque você não pode comparar a sua vida, né, com uma pessoa que ela precisa, ela tem necessidades especiais, então ela merece respeito, tá? É interessante isso, né? Enfim, não fugindo do assunto, mas ao mesmo tempo a questão das cotas também nas universidades, né? Tem que se ampliar, eu sou muito a favor de se ampliar as cotas nas universidades federais, enfim, para pessoas com deficiência, tá? E também a acessibilidade, né? Porque é um assunto que merece ser muito pautado, tá? Isso, infelizmente, ainda são poucas vagas, né? Poucas cotas para pessoas com necessidades especiais, enfim. Mas, em relação ao texto, e a questão, né, a realidade abordada no texto, indica a necessidade de se promover uma ética interpessoal centrada no exatamente cuidado e proteção e valorização desses indivíduos, tá? No cuidado e valorização e proteção desses indivíduos. Por quê? Porque eles não só precisam, eles merecem respeitos. Eles são humanos assim como qualquer ser humano, né? Então eles merecem ser respeitados, tá? Isso é fato. Não é mais do que uma exigência, isso é um fato. Então, por esse motivo que a letra A, tá? Não é entendimento, perdão, tolerância dos responsáveis, cesseamento, arregimentação do controle de entidades, regramento, legislação, responsabilidade de culpados, ensinamentos e interiorização de indulgências dos agentes, não. Cuidado e proteção e valorização dos indivíduos, tá? E, gente, isso é algo muito sério, tá? As pessoas com necessidades especiais, né? As pessoas deficientes, elas merecem respeito, tá? E lembrando que nenhum ser humano pode julgar ou desrespeitar e condenar uma pessoa deficiente. Por quê? Gente, vocês não sabem o dia de amanhã, né? Se hoje você trata mal alguém, uma pessoa com deficiência, e se você depois sofrer um acidente, alguma coisa também, e se tornar uma pessoa com deficiência, né? A gente colhe aquilo que a gente planta, então a gente precisa respeitar essas pessoas, né? Independente de renda, enfim. É direito dessas pessoas serem respeitadas, tá bom? Por esse motivo aqui, claro, cuidado, proteção e valorização dos indivíduos. A resposta correta, tá bom? Então tá, vamos para 73, né? As capas de folhetos de cordel já estão ilustradas por postais fotográficos, desenhos ou fotogramas de filmes. Demoravam mais de uma semana para serem transformadas em clichês em Recife ou Fortaleza, o que levou a que santeiros e artesãos locais fossem requisitados para cortar na umburana. Madeira preferida para taco xilográfico pela facilidade no talhe e abundância. Princesas, dragões, cangaceiros. Revista Institutos de Estudos Brasileiros. No início do século XX, a pergunta é a seguinte, no início do século XX, a incorporação da técnica de produção da escrita no texto promoveu uma renovação da o quê? A. Manifestação jornalística. B. Narrativa literária. C. Indústria regional. D. Estética editorial. Ou E. Cultura erudita. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Exatamente, sim. Uma estética editorial, né? Deixa eu colocar em caneta rosa. Aproveitar que ainda estamos no finalzinho de outubro. D. Por quê? Estética editorial. O texto ele escreve pra gente, olha que interessante, que no início do século XX, a incorporação da técnica de produção da escrita no texto promoveu uma renovação do quê? O que é técnica da escrita no texto, né? O texto ele escreve pra gente, capas de folhetos de cordel,
Já então ilustradas por postais fotográficos, desenhos ou fotogramas, né, demoravam mais de uma semana para serem transformados em clichês em Recife e Fortaleza, o que levou a santeiros e artesãos locais que fossem requisitados para cortar na umburana, madeira preferida para taco xilográfico pela facilidade de talha e abundância, princesas dragões cangaceiros. Olha que interessante essa revista, né? Resgatando aí os cordéis, né? Essa arte, esse tipo de arte, né? Ó, capa de folha de cordéis já estão ilustrados por postais fotográficos, que demoravam mais de uma semana para serem transformados, foi requisitado, né? Ó, madeira preferida, enfim, foi requisitado e se transformou em uma nova técnica, né, através da tecnologia. Ó. No início do século XX, a incorporação da técnica de produção da escrita no texto promoveu a renovação do quê? Da estética editorial, né? Virou capas de folhetos, né? Ou seja, é uma maneira revolucionária, né, de se transformar a arte. Então, não é só manifestação jornalística, narrativa, nada disso, nem cultura erudita. Uma estética editorial. Por quê? Porque o cordel é sim uma forma de estética editorial, né? Se você for analisar, é uma arte. Olha que interessante, você está propagando uma arte. Então, por esse motivo que vai ser AD. Vai se tratar aí de uma, né, a xilografura, né, os cordéis, enfim. Tudo isso está enquadrado em uma arte, né? E é muito interessante preservar essa cultura. Por esse motivo, que é uma estética editorial, porque ele descreve, né, sobre capas de folhetos, de cordel, né, ilustradas em postais fotográficos, enfim. Por esse motivo aqui, a resposta correta vai ser AD, vai ser uma estética editorial, né? Pensa que interessante um livro sobre cordel, né? Enfim. É muito interessante, né, resgatar aí essa questão dessa estética, né, dessa cultura. Beleza, a questão 74, né, vamos para 74, ela escreve pra gente o seguinte, ó. O Círio de Nazaré é uma festa que ocorre anualmente na cidade de Belém do Pará, no segundo domingo do mês de outubro. Sua estrutura ritualística tem origem no catolicismo devocional que surge em Portugal por volta do século